Boa noite, amadas inteligências. Iniciaremos neste vídeo a leitura deste maravilhoso livro, Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal, do notável autor Augustinho Paludo, editora Juspodium. Maravilha, livro maravilhoso sobre o qual nos debruçaremos. Capítulo 1, Orçamento Público. A ideia aqui, nesse trabalho, é associar as informações teóricas aos textos dos artigos econômicos dos jornais do nosso cotidiano, para a gente ter uma compreensão um pouco mais ampla sobre o Estado. Orçamento público, gasto público que é igual a tributação mais a variação da dívida pública. Tributação mais dívida pública nova. Capítulo 1, vamos lá. Orçamento público, planejamento do gasto público. Tópico 1.1. Atividade financeira do Estado. O direito financeiro compreende a disciplina jurídica da atividade financeira do Estado, envolvendo receita, despesa, orçamento e crédito público. O direito financeiro disciplina a organização e a administração das finanças públicas, ou seja, disciplina a atividade financeira do Estado. É mais amplo que o direito tributário. Já o direito tributário trata da disciplina jurídica apenas dos tributos, receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições. Compreende o conjunto de normas que regulam a instituição e a arrecadação desses tributos e a relação jurídica do Estado com os contribuintes. Receitas tributárias que são a principal fonte de financiamento do gasto público. Lembrando que o gasto público é igual à tributação mais a variação da dívida pública. Tributação mais dívida pública nova. É o fluxo orçamental e que promove o fluxo da execução orçamentária. O planejamento para o suprimento do fluxo da execução do orçamento. Planejamento para a execução do gasto. Planejamento para a devida execução do gasto. Atividade financeira do Estado. Direito financeiro. Obtenção de receita pública. Dispêndio de despesa pública, gestão do orçamento público e o financiamento do investimento a partir do crédito público. Gasto público que tem como uma das suas principais fontes de financiamento a arrecadação tributária, tributos, impostos, taxas, contribuições, que são regulados pelo direito tributário. A atividade financeira é exercida pelo Estado visando ao bem comum da coletividade. Ela está vinculada à arrecadação de recursos destinados à concretização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º da Constituição Federal de 1988. E à satisfação de necessidades públicas básicas inseridas na ordem jurídico-constitucional, atendidas mediante a prestação de serviços públicos, a intervenção no domínio econômico, o exercício regular do poder de polícia e o fomento às atividades de interesse público social. Atenção! Toda atividade pública deve contribuir para o alcance dos objetivos fundamentais da República do Brasil e para o alcance do objetivo maior do Estado, a promoção do bem-estar da coletividade. A finalidade do Estado é a promoção do bem comum.
Assim como a finalidade das empresas é a perseguição ao lucro. Empresas existem para perseguirem lucro. E também, assim como o objetivo das famílias é expandir a maximização do bem-estar do núcleo familiar, promover um melhor consumo do seu núcleo familiar. Então, percebemos que a finalidade do Estado é uma, a finalidade das empresas é outra e a finalidade das famílias é outra. As famílias querem expandir o bem-estar do seu núcleo familiar. As empresas buscam lucro. E o Estado, o governo do Estado, busca a promoção do bem comum. Toda atividade pública deve contribuir para o alcance dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e para o alcance do objetivo maior do Estado, a promoção do bem-estar da coletividade. É aplicada no âmbito federal, estadual e municipal e, segundo o mestre Aliomar Baleiro, a atividade financeira do Estado consiste em obter recursos, receita pública, despender os recursos, despesa pública, gerir e planejar os recursos, orçamento público, e criar crédito, empréstimo público, crédito público. Intervenção na economia. O governo intervém na economia para garantir dois objetivos principais: estabilidade e crescimento. Por que o governo influi na economia? Ora, porque ele participa da economia das relações sociais. Só o fato do governo do Estado existir já traz em existência a intervenção federal. O governo intervém na economia para garantir dois objetivos principais: estabilidade e crescimento. Sem a participação do governo do Estado na economia, as relações sociais entram em desordem. Há uma lógica para a existência do governo do Estado. O governo intervém na economia para garantir dois objetivos principais: a estabilidade e o crescimento econômico. Visa também corrigir as falhas de mercado e as distorções, manter a estabilidade, melhorar a distribuição de renda, aumentar o nível de emprego. Política econômica é a forma pela qual o governo intervém na economia. É uma forma de intervenção indireta, porque a intervenção direta ocorre quando o governo cria empresas e atua diretamente no comércio de bens e serviços. Então, percebemos que a implementação da política econômica é a atuação do Estado criando o contexto para o desempenho das empresas e das famílias. E a política econômica é composta pela gestão da dívida federal pelo Tesouro Nacional e também e principalmente pela gestão da taxa básica de juros da economia administrada pelo Banco Central do Brasil. Então, a política econômica brasileira acontece com a atuação do Tesouro Nacional e com a atuação do Banco Central. Tesouro Nacional arrecadando os tributos e administrando a dívida pública federal, e o Banco Central administrando a taxa referencial de juros, a tão conhecida taxa Selic, do Sistema de Liquidação e Custódia. Política econômica é a forma pela qual o governo intervém na economia. Trata-se de uma forma de intervenção indireta, criação de contexto para o funcionamento das empresas e das famílias.
pois a intervenção direta ocorre quando o governo cria empresas e atua diretamente no comércio de bens e serviços. Não é o caso do Brasil. O governo federal brasileiro atua na economia nacional através da política econômica, criando contexto para o funcionamento das empresas e das famílias. Essa intervenção, através da política econômica, ocorre principalmente por meio das políticas fiscal, monetária, cambial e regulatória, e tem como principal instrumento de intervenção o orçamento público. Orçamento público, o planejamento do gasto público do Estado, e no caso aqui, Estado Federal, porque é o mais poderoso agente econômico da economia brasileira, governo do Estado Federal. Atualmente, em face da crise econômica mundial de 2008 e 2012, que se agravou em 2015, 16 e 17, e continuou também em 2018 e 2019, tanto a intervenção do Estado na economia com vistas a evitar recessões econômicas, quanto a manter a estabilidade e fomentar o crescimento econômico, quanto a utilização do orçamento público como principal instrumento dessa intervenção, foram fortalecidos. Vou repetir porque eu quis tossir. Então vamos lá. Para lermos claramente, atualmente, em face da crise econômica mundial de 2008 e 2012, que se agravou em 2015, 2016, 2017 e continuou também em 2018 e 2019, lembrando que a partir de março de 2020, no Brasil foi declarado estado de saúde crítico, pandemia. Então podemos também incluir 2020, 2021, 2022. Tanto a intervenção do Estado na economia, com vistas a evitar a recessão econômica, quanto para a manutenção da estabilidade econômica e o fomento ao crescimento econômico, quanto à utilização do orçamento público como principal instrumento dessa intervenção, foram fortalecidos. A pandemia mostra isso para a gente. No Brasil tivemos até um chamado orçamento de guerra, que deu poderes enormes à União Federal e ao Banco Central. Infelizmente, poderes que não foram utilizados na prática. O Brasil poderia fazer um imenso plano econômico para atravessar a pandemia e já seguir esta década de 2021 a 2030 já perseguindo o desenvolvimento econômico a taxas de crescimento anuais de pelo menos 4% ao ano. Porque o hiato de produto no Brasil é de cerca de menos 5% a menos 7%. É o espaço que a economia brasileira tem para crescer atualmente. Teoria das finanças públicas. As finanças públicas fazem parte da economia e se referem especificamente às receitas e despesas do Estado, que são objetos da política fiscal. Finanças públicas é o ramo da economia que trata da gestão dos recursos públicos, compreende a gestão e o controle financeiro públicos. As finanças públicas se materializam através da política fiscal, conjunto de medidas pelas quais o governo arrecada receitas e realiza despesas para atender às necessidades da coletividade e do próprio Estado. Podemos perceber na política fiscal a atuação do Tesouro Nacional arrecadando os tributos e fazendo a gestão da dívida pública federal. O principal objetivo da política fiscal é assegurar a gestão equilibrada dos recursos públicos, contribuindo assim para o alcance dos objetivos da intervenção do governo na economia, estabilidade, principalmente estabilidade de preços e controle da inflação, e perseguimento do crescimento econômico, crescimento do consumo das famílias, do investimento empresarial e do gasto do governo.
A teoria das finanças públicas trata dos fundamentos do Estado e das funções de governo e dá suporte teórico, fundamentação à intervenção do Estado na economia. De forma geral, a teoria das finanças públicas gira em torno da existência das falhas de mercado, que tornam necessária a presença do governo, o estudo das funções do governo, da teoria da tributação e do gasto público. As falhas de mercado são fenômenos que impedem que a economia alcance o estado do welfare economics, ou máximo estado de bem-estar social, através do livre mercado, sem interferência do governo. Isso não existe, porque o governo do Estado participa necessariamente das relações econômico-sociais. A atuação do Estado na economia ameniza as falhas de mercado, com vistas a melhorar o bem-estar da população. As falhas de mercado normalmente citadas são: existência dos bens públicos, bens que são consumidos por diversas pessoas ao mesmo tempo. Exemplo: rua, praça, segurança pública e justiça. Os bens públicos puros são de consumo indivisível e não excludente, não rival. Seu consumo é coletivo. Assim, uma pessoa utilizando um bem público não tira o direito de outra pessoa também utilizá-lo. Bens públicos puros são oferecidos diretamente pelo Estado, porque são essenciais ao bem-estar da população, ao mesmo tempo em que não são passíveis de comércio pelo mercado, porque são indivisíveis e não excludentes. Consumo coletivo e o consumo do bem público puro por um indivíduo não exclui o consumo desse bem público puro por outro indivíduo. Por isso é um consumo não rival. Os bens semipúblicos ou meritórios são oferecidos tanto pelo Estado como pelo mercado, porque não possuem as características de indivisibilidade e não exclusão. Existência de monopólios naturais. Monopólios que tendem a surgir devido ao ganho de escala que o setor oferece. Exemplo: fornecimento de água e fornecimento de energia elétrica. É só considerarmos que, para se mobilizarem recursos para a oferta de fornecimento de água para uma cidade, trata-se de mobilização de recursos muito grandes. Não raro, as empresas não têm esses recursos para ofertar esse tipo de serviço. Então, a intervenção do Estado é necessária para que haja a mobilização do investimento necessário para a formação de uma estrutura produtiva para, por exemplo, o fornecimento de água para abastecer uma cidade e para também o abastecimento de energia elétrica, por exemplo. Engraçado que o Estado mobiliza recursos vultosos sob risco a perder de vista, porque o Estado banca o risco, e no final e ao cabo, ao fim, essa estrutura é objeto de privatização por empresas que atuam no mercado. Curioso, o Estado mobiliza investimento público que é pago pela sociedade e lá para frente, quando os investimentos são amortizados, o Estado entrega essa estrutura para ser explorada pela iniciativa privada. Ainda tem gente que fala que a gente está vivendo o risco do socialismo, pelo amor de Deus. É o capitalismo funcionando na sua face mais crua. Não existe outro regime de sociabilidade que não, ou melhor, senão o capitalista. Existem até privatizações de patrimônios públicos. Vemos aqui existência de monopólios naturais. Monopólios que tendem a surgir devido ao ganho de escala que o setor oferece.
Exemplo, fornecimento de água para uma cidade e fornecimento de energia elétrica para uma cidade também, por exemplo. Considerando o bem-estar coletivo, o governo acaba assumindo a produção desses bens, serviços com vistas a assegurar preços razoáveis e acesso de todos a esses bens e serviços. Ou, quando transfere para a iniciativa privada, as privatizações, o Estado cria agências para regular e fiscalizar e também impedir a superexploração sobre os cidadãos consumidores. Externalidades. Uma fábrica pode poluir um rio e, ao mesmo tempo, gerar empregos. Assim, a poluição é uma externalidade negativa porque causa danos ao meio ambiente. E a geração de empregos é uma externalidade positiva, por aumentar o bem-estar e diminuir a criminalidade. O governo deverá agir no sentido de inibir atividades que causem externalidades negativas e incentivar atividades causadoras de externalidades positivas. Desenvolvimento, emprego e estabilidade. Há regiões que não se desenvolvem sem a ação do Estado. Principalmente nas economias em desenvolvimento, a ação governamental é muito importante no sentido de gerar crescimento econômico através de bancos de fomento e de desenvolvimento, como o caso do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Criação de postos de trabalho e busca da estabilidade econômica e social. Outra característica, ou melhor, outro conceito e característica do mercado que traz a necessidade da intervenção do Estado na economia. Assimetria de informações. O governo atua para obrigar empresas e fornecedores empresariais a prestarem informações em geral de interesse dos consumidores. A informação assimétrica ocorre quando um dos agentes do mercado possui informações superior ao outro, seja qualitativa ou quantitativamente, que podem intervir nas relações econômicas estabelecidas. É só pensar. Quem tem muito dinheiro domina o capital. Quem domina o capital porque tem muito dinheiro domina o poder político. Quem tem capital e tem influência no poder político monopoliza a informação. Então o Estado existe para atacar a assimetria das informações, para que não haja superexploração sobre os consumidores, cidadãos consumidores. Funções orçamentárias. Para atingir esses objetivos, na intervenção do Estado na economia, objetivos que se tratam de estabilidade de preços, crescimento econômico e correção das falhas de mercado, o governo intervém na economia, utilizando-se do orçamento público e das funções orçamentárias. As 3 funções orçamentárias clássicas apontadas pelos autores são: função alocativa. Relaciona-se à alocação de recursos por parte do governo, a fim de oferecer bens e serviços públicos puros, exemplo, segurança e justiça, que não seriam oferecidos pelo mercado ou seriam em condições insuficientes e insatisfatórias. Bens públicos meritórios ou bens semipúblicos, exemplo, educação e saúde, que são serviços que são prestados tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. Criação de condições para que os bens privados sejam oferecidos no mercado pelos produtores. O Estado existe para financiar o investimento público em infraestrutura para que as empresas possam produzir a oferta de bens e serviços à economia. Então,
A função alocativa também busca criar condições para que os bens privados sejam oferecidos no mercado pelos produtores. Produtores são, por exemplo, o setor industrial, o setor do agronegócio e o setor do comércio. Comércio e prestação de serviços. E ainda, a função alocativa busca corrigir imperfeições no sistema de mercado, como a existência dos oligopólios, e corrigir os efeitos negativos das externalidades negativas. Função distributiva, outra função orçamentária, visa a tornar a sociedade menos desigual em termos de renda e riqueza, através da tributação e das transferências financeiras, subsídios, incentivos fiscais, alocação de recursos em camadas mais pobres da população, etc. Exemplo, Programa Fome Zero e o Programa Bolsa Família, que destina, por exemplo, destinação de recursos para o SUS, para a educação básica, para assistência social sem prévia contribuição. Curiosidade: transferência direta de renda beneficia a gestão da economia como um todo. Fazer transferência direta de renda, quando o governo federal paga o Bolsa Família, ele olha muito mais para a macroeconomia do que efetivamente para ajudar a população mais pobre. Por quê? Porque a transferência direta de renda, por exemplo, o pagamento do Bolsa Família, faz com que a aceleração da circulação do dinheiro na economia aumente. Por exemplo, a cada R$1 gasto com o Bolsa Família, circulam-se mais de R$2 no consumo das famílias. Aumentam-se as transações de compras e vendas na economia. E isso traz aumento do PIB, pelo lado do consumo das famílias e também pelo lado do investimento empresarial. Se aumenta a demanda, também aumenta-se a oferta. Então, paga-se o Bolsa Família para se fazer uma gestão mais eficiente da macroeconomia, da economia agregada. E no limite, a economia crescendo, a arrecadação tributária aumenta e a relação dívida-PIB cai. A dívida pública cai porque a arrecadação tributária aumenta, porque o salário dos trabalhadores aumenta, porque o consumo das famílias aumenta e a produção industrial do agronegócio também aumenta. E o volume de transações no comércio também aumenta. É só lembrarmos do acesso ao saque do FGTS, que vez ou outra o governo federal faz. É justamente para aumentar a velocidade da circulação da moeda na economia. É uma decisão macroeconômica. O governo tributa e arrecada de quem pode pagar mais e distribui esses recursos e também redistribui para quem tem pouco ou nada tem, através dos programas sociais. E isso melhora a gestão macroeconômica do país. Última função, terceira função, função estabilizadora. É a aplicação das diversas políticas econômico-financeiras a fim de ajustar o nível geral de preços, controle da inflação, melhorar o nível do emprego, estabilizar a economia e a moeda nacional e promover o crescimento econômico, mediante instrumentos de política monetária, cambial e fiscal, ou outras medidas de intervenção na economia, controles por leis, limitações, etc., capazes de aumentar ou diminuir o nível da demanda agregada. O governo do Estado Federal é o agente econômico da economia brasileira que tem poder para afetar o nível de demanda agregada. E nos próximos vídeos nós observaremos que o Brasil tem muito espaço para fazer crescer a sua economia. Significa que as taxas de juros podem ser reduzidas e isso não causará inflação. Atenção!
A função estabilizadora visa a assegurar a estabilidade econômica, política e social. Trata-se de atuação essencialmente macroeconômica, visando aquecer quando a economia tem espaço para crescer ou desaquecer quando há pressões inflacionárias nos preços econômicos, dado o aumento excessivo da demanda sobre a oferta agregada. No caso, desaquecer a economia quando o consumo das famílias está muito intenso, o investimento empresarial está muito intenso e o governo está gastando demais. Isso pressiona a oferta agregada, daí o Banco Central tem que subir a taxa básica de juros. Não é a realidade do Brasil atual. O Brasil atual tem muito espaço para fazer crescer a sua economia. Taxa de desemprego alta, taxa de informalidade muito alta, salário mínimo congelado há muito tempo, crise econômica já há quase 10 anos, PIB funcionando em termos de intensidade da atividade econômica ainda pré-2014, então vemos, e taxa de juros maior do planeta. Então o caminho dela necessariamente é cair. Isso significa que o Brasil tem muito espaço para crescer a sua economia. E chegamos no livro do professor Agostinho Paludo, chegamos ao tópico 1.2, que se trata dos aspectos gerais do orçamento público. Trata-se dos aspectos gerais do orçamento público, no capítulo 1, orçamento público. Mas antes de finalizar este vídeo, vamos às conversas das atualidades. O que dizem os jornais econômicos sobre o orçamento público? Vamos lá. Dos agentes econômicos fundamentais para o funcionamento da economia e orçamento público federal. Lembrando que os 3 grandes agentes econômicos fundamentais para o funcionamento da economia são as famílias, as empresas e o governo do Estado. Ao noticiário, mais de 5 trilhões de reais, para o financiamento das despesas federais. Entenda o Orçamento Federal para 2023. Texto escrito por Iago Reisdorfer. Texto publicado pelo portal da Universidade Federal do Rio Grande. 23 de janeiro de 2023. Texto. Na última terça-feira, 17 de janeiro de 2023, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2023. O texto é responsável por determinar o orçamento disponível para a execução por parte dos órgãos vinculados à administração e ao orçamento federal. E o texto segue e faremos um comentário muito precioso para entendermos quais são as finalidades do orçamento público federal. Para a leitura do livro do professor Paludo ficar ainda mais rica. Ao comentário nosso, em citação ao primeiro texto do projeto Cidadania Participativa, tutoriado pelo agente de segurança socioeducativa do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, Everton Cantuária. Texto cujo título é Linguagem e Política, escrito em 28/4/2022. Texto do primeiro semestre do ano passado e atualizado em 18 de outubro de 2022. Ao que nos interessa nesse texto. Texto de minha autoria, Rony Júnior, 37, servidor público. Como é o trabalho do presidente da República? A nossa Constituição responde. 1. Na função de chefe de governo, o presidente da República conduz o maior agente econômico da economia nacional, o governo do Estado Federal, administrando, portanto, os grandes planos estratégicos e orientadores dos destinos da economia brasileira.
Juntamente com seu ministro da Economia e Fazenda, o presidente elabora e executa o orçamento federal, que hoje está dimensionado em aproximadamente 4,8 trilhões de reais, ou cerca de 55% do PIB de 2021. Esse valor do orçamento federal amonta de 4,8 trilhões de reais. Trata-se do orçamento do ano passado, de 2022. Estamos lendo um texto do primeiro semestre de 2022. O orçamento federal, que hoje está dimensionado em aproximadamente 4,8 trilhões de reais, ou cerca de 55% do PIB de 2021, do Produto Interno Bruto de 2021. Orçamento este que é destinado, atenção, para finalizarmos este vídeo com a graça de Deus. Muita atenção a essas 3 finalidades, para a leitura do livro do professor Paludo ficar muito mais rica. O orçamento federal este que é destinado ao financiamento da gestão da moeda nacional, o nosso real, através do serviço da dívida pública federal. A primeira finalidade do orçamento federal: financiar a gestão da moeda nacional, o nosso real, através do serviço da dívida pública federal. Observação quanto ao principal e mais fundamental serviço público ofertado aos cidadãos brasileiros. A administração da moeda nacional é o principal serviço público ofertado no país e é ofertado pelo Estado Federal, via Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil. A gestão da moeda nacional. Uma das finalidades da dívida pública federal é a administração do real brasileiro, a moeda oficial do Brasil. Lembrando-nos de que a independência nacional é o poder soberania de um país administrar a sua própria moeda nacional, ter controle sobre a sua própria dívida, porque se trata de dívida em moeda nacional, e é o caso do Brasil. O Brasil não tem problemas com dívida pública federal, não. A dívida pública federal é toda em real. A parcela da dívida federal, que é em dólar, dívida externa, é pequenininha, muito pequenininha. A dívida federal brasileira é toda em real. A dívida federal brasileira é toda em real. O que quer dizer que os problemas que o Brasil hoje tem com inflação não tem que ver com dívida pública. Conversaremos sobre isso. Segunda finalidade do orçamento federal. O orçamento federal serve também ao financiamento do funcionamento dos serviços públicos associados ao orçamento da União Federal. Terceira finalidade do orçamento federal. O orçamento federal serve também ao gasto com investimento infraestrutural para o funcionamento eficiente da economia do país, produção de energia e pesquisa para o desenvolvimento de novas fontes de energia, produção energética, ferrovias, portos, aeroportos, rodovias, hidrovias, saneamento básico, inovação da tecnologia da informação e comunicação e com o investimento social, programas sociais da Seguridade Social, programas da assistência social. Maravilha! O orçamento federal serve a 3 finalidades: administração da moeda nacional, financiamento dos serviços públicos vinculados ao orçamento federal e, terceiro, o financiamento do investimento público em infraestrutura e investimento público social. Retornando ao texto sobre o orçamento federal para 2023. No total, a sanção do orçamento federal estipulou um montante de 5,3 trilhões de reais
para investimentos nas despesas federais de 2023. E esses 5,3 trilhões de reais serão destinados à administração da moeda nacional, ao financiamento dos serviços públicos federais ao financiamento dos serviços públicos vinculados ao orçamento federal e ao financiamento do investimento em infraestrutura e investimento social. Maravilha! É isso. Orçamento público. Administração financeira e orçamentária e lei de responsabilidade fiscal. Professor Augustinho Paludo, editora Juspódio. Maravilha! Obra de Deus. Amado mestre Paludo. É isso. No próximo vídeo continuaremos a leitura deste maravilhoso livro, associando também com leitura deste outro livro também de autoria do professor Paludo, Administração Geral e Pública, que também será associada à leitura deste outro livro, Lei de Responsabilidade Fiscal, do professor Fernando Lima Gama Júnior, leitura que será associada também à leitura deste livro, O Planejamento Estratégico Governamental, Reflexões Metodológicas e Implicações na Gestão Pública, do professor Jackson Detone, editora Intersaberes. Associaremos também tais leituras à leitura deste maravilhoso livro, do professor Marcelo Bolzan, Teoria e Questões Comentadas sobre Macroeconomia, editora Ferreira. E também leremos este maravilhoso livro, Economia, Dinheiro e Poder Político, do professor Gerson Lima, editora Intersaberes. Estamos gravando estes vídeos com o objetivo de fortalecermos as nossas compreensões sobre o funcionamento das relações socioeconômicas, principalmente no Brasil, mas serve também para o resto do mundo. É isso. Deus nos capacite com sabedoria, com humildade e principalmente com humanidade. Que o poder de Deus se aperfeiçoe sempre na nossa fraqueza. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Muito obrigado. Capacita-me com humildade e com humanidade. Deus vos abençoe. Deus nos abençoe. Vivam, vivam, vivam e vivam. Amadas inteligências da Escola de Campeões. Atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. Governo do Estado-membro da Federação Distrito Federal. Estado-membro da Federação Distrito Federal. É isso. Maravilha. Deus nos abençoe.